Olá, olá! Estamos iniciando mais um programa Entre o Céu e a Terra. Sejam muito bem-vindos novamente. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse nosso processo de autoconhecimento hoje, falando um pouco sobre as nossas características sutis, nossos dons sutis. Vamos falar sobre mediunidade. A mediunidade como uma ferramenta para auxiliar a gente nesse processo de construção, né, da nossa ponte entre a Terra e o céu, para a gente conseguir fortalecer a nossa conexão espiritual. Médiuns todos nós somos, e isso eu não canso de falar, e vocês vão ouvir outras pessoas falando também. Todos nós temos dons mediúnicos, nós temos intuição. Na verdade, existem algumas denominações, algumas classificações para as nossas habilidades sutis. A gente pode chamar de mediunidade, dependendo de como a nossa capacidade sutil é direcionada, a gente pode chamar de intuição, a gente pode chamar de inspiração, sensitividade, paranormalidade. A nomenclatura não falta, né? A gente tem que dar nome para as coisas. Mas falando em mediunidade, todo mundo vai entender. É um conceito já muito popular, bem didático, bem fácil. E é sobre ela que a gente vai abordar o programa de hoje. Vamos para a nossa historinha e a partir dela a gente vai poder elaborar um pouco mais as nossas reflexões. Então, imagina só, todos os dias, essa pessoa comum, como eu, como você, sentindo coisas que nem sempre ela sabe explicar. De repente vem uma percepção estranha, uma sensação de entrar no ambiente, perceber ali um incômodo no próprio ambiente ou se aproximar de algumas pessoas. E de repente vem uma paz que é inesperada perto de uma outra pessoa. Então é como se fosse uma mistura e um brincar entre as sensações. Ora o incômodo, ora uma sensação de bem-estar. O que explicaria isso? E às vezes essa pessoa da nossa história tem seus sonhos intensos, turbulentos. O que será que acontece nessa noite de sono? Outras vezes tem pensamentos que normalmente não teria. De onde eles vêm? Porque parecem não ser totalmente seus. Ela pode ter percepções sutis que vão surgir e desaparecer do nada. E no começo essa pessoa tenta ignorar tudo isso. Acho que é coisa da cabeça dela, que é exagero. Tenta simplesmente tocar a vida, seguir em frente como se não tivesse acontecendo nada. Mas chega um momento em que essas percepções começam a chamar tanta atenção. Talvez se ela tivesse manifestado isso já desde a infância, ela pudesse encarar como sendo algo normal, natural. Ou seja, sempre tive, não faz parte de mim, nem estranho tanto mais. Mas se isso aflora num determinado momento da vida, então já nos convida a refletir. Se aquilo vem e não vai embora, o que será que é? Veio da onde? Aflorou por quê? Então, o segredo não é se assustar, mas ao mesmo tempo, experiências assim, características assim, pedem a nossa compreensão, a nossa reflexão. E essa pessoa da nossa história vai percebendo que talvez o que ela tenha não seja algo inexplicável, mas sim algo que é perfeitamente possível de acontecer, ou seja, determinadas situações serem percebidas não pelos nossos 5 sentidos, mas por um sexto sentido, vamos chamar assim, que talvez a gente não entenda muito bem num primeiro momento, porque a gente não se acostumou a lidar com ele, assim como a gente ensinou os nossos 5 sentidos como decifrar cada situação, cada coisa com a qual a gente entrou em contato. E essa pessoa da nossa história, de repente, descobre ter essa sensibilidade e que vale a pena aprender mais a respeito, essa chamada mediunidade. Então, mediunidade não é um privilégio, não é um problema, muito menos um problema. Ela é só uma capacidade humana de perceber as coisas além do óbvio, além do que os 5 sentidos podem perceber, podem traduzir para nós. Só que quando não compreendida essa mediunidade, isso pode gerar uma certa confusão, um certo medo. Porém, quando ela é bem orientada, bem direcionada,
ela pode ajudar a gente no nosso processo evolutivo, na nossa jornada espiritual, trazendo mais consciência e possibilitando até mesmo a gente utilizar dessa mediunidade como uma ferramenta para ajudar as pessoas. Mas é claro, em primeiro lugar, o médium ajuda a si mesmo, para então, se entendendo e dominando um pouco mais os seus dons, poder auxiliar os outros. Caramba, que importante refletir a respeito disso. Quantos de nós podemos já ter passado por uma situação semelhante ao ponto de nos identificarmos como personagem dessa história? Talvez, você que está me ouvindo ou me assistindo, pense assim: mas eu não me considero médium porque eu não tenho essas percepções todas. Mas lembra o que eu falei logo no início? Médiuns todos somos. O que muda, no entanto, é o nível, a percepção dessa mediunidade, a intensidade dessa mediunidade. Algumas pessoas vêm para esse mundo com uma mediunidade mais aflorada, bem mais expressiva, ou também podemos chamar de ostensiva. E outras pessoas parecem que nenhuma sensibilidade tem. Mas não significa que não tenha. Pode ser que só não esteja tão sensível e aflorada quanto de outras pessoas. Todos nós somos como uma antena, capaz de emanar energia e receber energia. Quanto mais sensível é essa antena e capaz de decodificar frequências vibracionais, frequências energéticas sutilíssimas, vamos entender que maior é a expressão dessa mediunidade, mais aflorada ela é. Agora, essa antena talvez ela esteja calibrada em algumas pessoas, mais para as atividades do mundo físico, para lidar com essas frequências do mundo físico da nossa querida Terra. Então as atenções, as percepções vão estar voltadas mais para cá. Esse sexto sentido ele não vai estar tão evidenciado assim, mas não significa que não esteja lá. A única coisa é que ele não é tão aflorado. Mas ainda assim, todas as pessoas têm intuição, todas as pessoas são inspiradas por algo que às vezes nem sabe explicar. E quando a gente fala sobre a nossa criatividade, a capacidade de termos ideias criativas para desenvolvermos soluções, sermos inovadores, querendo ou não, a gente está canalizando muitas das vezes ideias, informações que já existem e que pairam no sutil da humanidade. Às vezes no astral, às vezes na atmosfera do plano mental, no inconsciente coletivo. De alguma forma a informação pode chegar para nós e não necessariamente a gente que criou aquela ideia, mas a gente pode ter captado como uma anteninha que a gente é. A gente só não está consciente dessa mecânica, desse processo todo, mas não significa que ele não exista. E agora, vamos pensar. Mediunidade, portanto, não é exclusividade de uns e outros. Pertence a todo mundo. A grande questão é que algumas pessoas podem não a ter desenvolvido. Ela pode não ter nessa existência aflorado, talvez por nem ser o propósito de determinadas pessoas, utilizar essa mediunidade como um fator de evolução na atual encarnação, de uma maneira mais ostensiva. E ao mesmo tempo, as pessoas que desenvolvem esse dom mediúnico, ou as pessoas cujo dom mediúnico aflora de uma maneira mais intensa, elas vão ter que adaptar o dia a dia, vão ter que adaptar a vida, vão ter que entender como que aquela mediunidade vai funcionar para ela. É necessário entender como chegar em equilíbrio, em harmonia, entender o quanto as emoções da pessoa podem diretamente alterar as suas percepções mediúnicas. Porque quando a gente fala de fatores emocionais, a gente está falando do astral. O astral é o plano das emoções. Nós temos um corpo astral, que pode ser chamado de corpo emocional. Então, dependendo de como é que está a nossa emoção, se ela está oscilando demais, se ela está instável, isso pode afetar diretamente a nossa condição mediúnica.
quanto mais emocionalmente estáveis, equilibrados e bem resolvidos estivermos, mais em paz a gente vai estar com a nossa mediunidade. Então, médiuns, sensitivos, paranormais, esse é um fator chave. Aprendermos a dominar as nossas emoções, o astral em nós. Porque o astral da humanidade a gente sabe que anda muito agitado, turbulento. Bom, sempre foi, mas parece que tem se evidenciado ainda mais todo esse turbilhão. E para a gente não sair se conectando com um monte de coisa que é desagradável e desarmoniosa para nós, é importante a gente evitar estabelecer sintonia com isso, porque a gente entra em sintonia com aquilo que está vibrando igual. E se a nossa vibração emocional está oscilando demais, ou seja, o nosso astral está oscilando demais, a gente pode se conectar numa dessas oscilações, energeticamente entrar nessa sintonia com o astral caótico, se o nosso emocional também estiver. De alguma maneira aquilo pode impactar no nosso bem-estar, de uma maneira mais ou menos intensa. E além das emoções que naturalmente nós já estaríamos sentindo, a gente ainda pode dar voz, ou o médium, por ser um mediador, ser um canal por onde aquelas outras energias com as quais ele entrou em contato podem acabar fluindo, e ele acaba dando voz a isso. Como consequência, isso tira a paz, tira o bem-estar, tira o equilíbrio do médium. E como mente e emoção estão diretamente conectadas, isso atrapalha os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, tira a nossa paz, atrapalha as noites de sono. Por isso o médium tem que se cuidar. Será que a mediunidade que está ali presente, existe em paralelo à nossa realidade no mundo físico, está tendo a devida importância que deveria ter para quem percebe esses dons mediúnicos mais aflorados? Será que você que fala assim, não tem esses dons mediúnicos tão aflorados, será que você conhece alguém que tem? Será que você conhece um parente, tem um amigo, um colega que tem esse dom mediúnico? Às vezes está do nosso lado e a gente não faz a menor ideia, porque a gente nunca entrou nesse tema, que às vezes pode ser delicado para uns falar sobre religião, né? A gente sabe que existem alguns temas polêmicos na humanidade, às vezes a religião é um desses temas, né? Às vezes a gente evita falar, mas por vezes a gente está do lado de uma pessoa que tem um dom mediúnico muito aflorado. Fernando, mas eu não tenho essa tal de mediunidade, mas eu tenho uma intuição muito forte. Eu poderia chamar isso de mediunidade também? Então nós temos essa mediunidade que permite a gente entrar em contato com esse astral, e a intuição, ela fala muito mais da mente, do plano mental, não necessariamente do plano astral, onde essas energias mais intensas e turbulentas e presenças espirituais todas estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente só tem intuições fortes, direcionamentos, inspirações dos caminhos que a gente tem que seguir, daquilo que a gente tem que dizer, falar com as outras pessoas. Parece que a nossa conexão é mais vertical, como eu digo, ou seja, vai mais direto para o alto, as instâncias superiores, planos vibracionais mais elevados, enquanto que a conexão com o astral vai mais na horizontal, porque ele já está aqui junto de nós, ao nosso lado, acontecendo. Se a gente estabelece essa conexão vertical, nos conectando mentalmente direto com essas instâncias superiores, com o divino, então a gente ultrapassa essa necessidade de interação com o astral e recebe essas intuições com mais facilidade. Mas às vezes tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O médium com uma mediunidade ostensiva, ele pode ter essa conexão horizontal com o astral super aflorada e ao mesmo tempo ter a intuição dele super aflorada, conectado com as instâncias superiores, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ainda tem que viver no mundo físico. Lidar com problema, com boleto para pagar, como que faz, né? Então por isso que a gente fala que a mediunidade é uma ferramenta poderosíssima e maravilhosa para a nossa evolução, porque ela exige trabalho em dobro, em triplo do médium. O esforço que ele tem que fazer para dar continuidade ao processo evolutivo dele no meio do caos astral da humanidade, tentando intuir alguma coisa enquanto esse caos astral faz ruído, faz barulho, nossa, é um trabalho multiplicado. Porém, os bônus que vêm com a mediunidade também são muito grandes. Então ninguém vem
encarnar com mediunidade por acaso. As pessoas vêm com um propósito. O propósito está em acelerar o processo evolutivo, acelerar também resgates kármicos. Então é como se a gente conversasse com o conselho kármico antes de encarnar e falasse assim: eu quero evoluir rápido, eu quero resolver minhas pendências lá rápido, né? Os meus karmas negativos, como é que eu faço? Você pode encarnar, passar por uns problemas aqui e ali, ter que superar umas situações, mas você vai equilibrar a balança do karma e vai te ajudar. Ou você pode ir com mediunidade, né? Que vai te exigir um pouquinho mais de paciência, jogo de cintura, né? E ter que desenvolver isso, e ao passo que você domina essa mediunidade, você pode ainda auxiliar outras pessoas através da prestação de um serviço de auxílio ao próximo. Utilizar dos seus dons no dia a dia, no seu trabalho. Porque nós não deixamos de ser médium nem no trabalho. É 24 horas por dia, não tem botão de desligar. Aí você vai para o trabalho, seja ele qual for, se você é profissional liberal, né, se você é autônomo ou se você é assalariado, não importa onde você for, você está levando a sua mediunidade. Então não tem como dissociar, não tem como você apertar um botão de desliga e dizer assim: agora eu vou trabalhar sem manifestar a minha mediunidade. Por mais domínio mediúnico que você tenha, percepções sutis vão estar lá. Sua mediunidade continua ligada. É desafio, é jogo de cintura, mas a gente pediu para encarnar com mediunidade, aceitou encarnar com mediunidade, porque é assim que funciona, é assim que é. Faz parte de uma proposta encarnatória. E uma proposta maravilhosa. Acontece que quando a gente encarna, a gente esquece, né, de tudo que a gente combinou no plano espiritual. Às vezes a gente começa a rejeitar na encarnação a mediunidade, porque a gente começa a sentir um monte de coisa estranha, aquilo parece que atrapalha a nossa vivência comum tradicional. Mas fato é, o médium nunca vai ser essa pessoa, vou colocar entre aspas, comum, para ter uma vida, entre aspas, comum. Ele tem que adaptar a rotina, o dia a dia, para ter cuidados extra que a mediunidade vai exigir. Da mesma forma que uma pessoa que pode exigir ali de cuidados especiais por ter uma condição especial vai precisar, né, de toda uma estrutura ou de cuidados específicos para atender a condição dela, o médium também ele tem esse dom, que é uma condição especial para ele, dentro das suas características particulares específicas, e que exigem que o médium adapte a vida. Se a pessoa não aceita isso, ela não vive em paz. Mas se ela aceita a mediunidade, esse é o primeiro passo, aceitar a mediunidade em mim. Aceitou a mediunidade? Pronto. Já deu o primeiro passo. Próximo passo, o que eu vou fazer com ela? Primeiro eu tenho que aprender como lidar com ela, a manuseá-la, né? Dominá-la para que ela não me domine. Assim como um instrumento musical, você tem que aprender a tocar. É uma ferramenta. Aprender a usar, para então direcionar dentro de um propósito que a gente vai descobrir ao longo da jornada. Infelizmente a gente não vem para essa encarnação com um manual de instruções de como que a encarnação tem que ser, com todas as respostas do caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que descobrir caminhando. A gente tem que descobrir fazendo. E aí, você já teve percepções sutis que você não soube explicar? Aquela intuição, uma visão, um vulto lateral? Será que você já teve experiências estranhas, paranormais ao longo da sua vida? E você costuma confiar nas suas percepções, acreditar naquilo que você está vendo? Você fala: não, é coisa da minha cabeça, vai embora, show, é uma ilusão. Você tem medo? Ou você já compreende? Ou você tem medo e não tem nem vontade de compreender? Você evita tocar nesse assunto com outras pessoas ou você compartilha suas experiências com outros que eventualmente podem até contribuir trazendo para você esclarecimento? Como que você lida ou já lidou com essa situação? E você vem buscando ou não conhecimento sobre essa realidade sutil que nos cerca? Você é alheio a ela, como se ela nem existisse, o seu foco é só material? Ou você demonstra o mínimo de interesse por compreender um pouco mais do espiritual, do energético? E talvez uma mediunidade que você disse que não tem porque não se manifestou, você só não a percebeu, mas ela está aí, pronta para ser desenvolvida se você desejar. Interessante, né? Será que nessa sua jornada você tem sido um buscador ou uma buscadora de respostas? Tem buscado esclarecimentos? E se tem,
Você tem saído ainda com mais dúvidas do que respostas? Porque às vezes acontece isso, a gente vai em busca de respostas e parece que a gente sai com mais perguntas. Mas não que as dúvidas anteriores não tenham sido respondidas, mas talvez elas tenham despertado em nós o interesse, ou pelo menos a atenção, para outros pontos ainda mais abrangentes. E é assim, cada vez que a gente vai buscar uma resposta que explique alguma coisa voltado a esse universo sutil, essa realidade espiritual e energética, por ser tão ampla, complexa, no sentido mesmo de amplitude e profundidade, às vezes a gente acaba se deparando com outras informações mais, ou caminhos mais, que são diferentes e vão despertar em nós a curiosidade para entender. E a curiosidade vai gerar dúvidas, pontos de interrogação. E eis o ponto, você que ainda não está desbravando esse universo espiritual para entender mais, aprender mais, se aprimorar e viver no equilíbrio entre o material e o espiritual. O que você poderia fazer hoje para se conhecer melhor enquanto ser espiritual em evolução? O que você poderia fazer hoje para se tornar uma pessoa cada vez melhor, com mais conhecimento, talvez até para ajudar outras pessoas, esclarecendo dúvidas de outras pessoas ainda? Qual é o próximo passo que você poderia dar e que, parando para pensar, fala assim, é verdade, eu posso estar procrastinando o meu autoconhecimento espiritual e o quanto eu poderia estar buscando de conhecimento para acelerar o meu processo evolutivo. Posso não ter uma mediunidade ostensiva, mas independentemente disso, a gente ainda tem uma responsabilidade diante da nossa evolução, dentro da nossa atual encarnação. Qual a responsabilidade é sua? Você tem negligenciado isso? Ou você tem falado, não, estou fazendo a minha parte direitinho, estou estudando, estou orando, estou cultivando a minha espiritualidade sadia? Como você tem lidado? E eis a pergunta final para você refletir. Se essa tal de mediunidade, não fosse por muitos encarada como um fardo, como um problema, mediunidade, agora eu não consigo mais ir para os ambientes, para as multidões, sem ficar sentindo um monte de coisa. Se não fosse um problema, mas se a gente considerar ela como, na verdade, um chamado para a gente se entender melhor e entender o nosso propósito. Se você tivesse essa compreensão, como você agiria? O que você faria? E o que você está fazendo? Levando em consideração a mediunidade que você tem, ou a intuição que você tem, esses dons sutis que você tem. O que você está fazendo a respeito para utilizar isso favoravelmente para a sua evolução? Bora refletir? E é isso, estamos chegando ao final de mais um programa Entre o Céu e a Terra. Fico feliz que você tenha me acompanhado até aqui. Convido vocês para conhecer meu trabalho nas redes sociais. Me segue lá, @FernandoVidia. E mais informações também sobre o meu trabalho, as sessões de tratamento à distância, limpeza energética, tratamento espiritual que eu realizo. É só acessar o meu site, fernandovidia.com.br. E é claro, eu espero vocês. Aproveitem para interagir comigo nas redes sociais, comentar o conteúdo que vocês assistirem, absorverem. E vai ser um prazer poder continuar trocando ideia com todo mundo lá. Gratidão por mais essa oportunidade. Vamos ficando por aqui toda semana, na madrugada de segunda para terça-feira, 00:30. Nós temos o programa Entre o Céu e a Terra e reprise às quartas-feiras, 6:30 da manhã. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.